Vamos ler o capítulo 13 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esse texto já rendeu música, já rendeu louvores, como o do João Alexandre, né? Se não tivesse amor, nada valeria. Linda essa música. Já rendeu até música que tocava no rádio, que não tinha nada a ver com o evangelho, mas levava a palavra de Deus aos ouvidos do povo, né? Legião Urbana, Monte Castelo. Ainda falasse a língua dos homens, usando ali o texto da palavra de Deus, né? E aqui eu fico só imaginando aquele crente afastado, que era fã na época, ouvindo aquilo ali e pensando: rapaz, está escrito, isso aí é a palavra de Deus. E a gente tinha sempre aquela oportunidade, né? Sempre tinha um colega para dizer: rapaz, Renato Russo é um poeta. É mesmo, porque você viu que ele escreveu: ainda que eu falasse a língua dos outros, filho. Você está achando que isso aí é Renato Russo? Você está muito enganado. Isso aí é Bíblia. Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 13, está lá direitinho. E o povo ia atrás e cantava de boca cheia, sem saber que estava cantando a palavra de Deus. Deus seja louvado. Vamos ler o capítulo então. A suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como o metal que soa ou o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, como a Madonna ontem, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga ou se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Guarda essa frase. Se você se esquecer de tudo que eu falar nessa noite, leva essa lá no fundo da tua mente. O amor nunca falha. Os irmãos creem nisso? O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, e como tem crente menino por aí, hein? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria, né, como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem aquela trinca maravilhosa: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Deus eterno fala conosco, ensina-nos sobre o teu amor nessa noite, em nome do Senhor Jesus.
dependemos de Ti, queremos ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus, de quem eu oro. Amém. O amor, meus irmãos. Sempre que ouvimos falar sobre este capítulo, geralmente o pregador vai dizer: olha, o amor que está aqui não é o simples amor de um pai ou uma mãe por um filho, ou do filho pelo pai e pela mãe. Não é o amor de um amigo para com outro amigo. Não é nem mesmo o amor do marido para a esposa ou vice-versa. Mas o amor que está aqui é o ágape, é o amor perfeito, é o amor de Deus. Ok, isso nós já sabemos. Mas é preciso entendermos o que este capítulo, o que esta ode ao amor está fazendo nesse capítulo dessa carta aos Coríntios. A carta aos Coríntios é uma carta cheia de broncas. Paulo escreve essa carta aos irmãos de Corinto e ali no meio tem várias broncas. Logo lá no começo, ele aponta que ali naquela igreja havia divisões. Vocês se lembram disso? Fiquei sabendo que tem divisões. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Pedro, Cefas, e outro diz que é de Cristo. Está Cristo dividido? Pronto. Vamos organizar a casa e todos andarmos em comunhão. São pontos. Pouco mais adiante, já que estamos na bronca mesmo, vamos dar a segunda bronca. Eu estou sabendo que no meio de vocês, que deveria ser uma igreja do Senhor, que deveria refletir o caráter de Cristo, vocês estão dando possibilidades para que pessoas vivam abertamente em pecado, como se isso nada fosse. E o pecado que vocês estão albergando, abrigando aí dentro da igreja de vocês, é muitas vezes pior do que o pecado lá de fora. Fiquei sabendo que tem um sujeito nesta igreja que simplesmente está tendo um caso com a própria madrasta, com a mulher do seu pai. E vocês não fazem nada. E Paulo vai dizer: olha, se afastem esse irmão da igreja, porque não dá para conviver na igreja de Cristo. Esse homem não pode ser convertido. Pronto. Veja que é uma igreja complicada. E ainda agora, ali para trás, nós estamos no capítulo 13. No capítulo 11, que eu li um pedaço hoje de manhã, quando celebramos a ceia, no capítulo 11, adivinha o que tinha? Pronto. Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor. Olha que igrejinha complicada, que igreja trabalhosa. Paulo escreve para eles também sobre esse assunto. Olha, eu fiquei sabendo que as festas que vocês fazem, as festas do amor, ágape, as festas do amor que vocês fazem na igreja de vocês, para celebrar o amor de Deus e o amor de uns para com os outros, estão acontecendo problemas sérios na celebração do culto público de vocês, porque tem um arrumado aqui, que é o seguinte: nas festas tem alimento e bebida, e cada um traz o que pode. Só que a igreja ela é formada por ricos e pobres, por escravos e livres, por toda espécie de gente. Tem gente que pode entrar com bastante coisa, tem gente que não pode entrar com praticamente nada. É igual que o mundo coloca aí hoje, né? Você já viu 1000 vezes memes aí de gente que chega trazendo a latinha da cerveja mais barata e até tomar Heineken. Era o que acontecia nas festas. O pessoal chegava, trazia nada, o outro trazia bastante coisa. Só que era tal coisa. Quando chegava na festa, o pessoal chegava, trazia aí, ó, bebia um vinho sem freio e comia a comida desregradamente. Dali a pouco chega o irmãozinho, o que sobrava para o irmãozinho? Nada. Essa foi a bronca do capítulo 11.
Paulo diz, gente, não pode ser assim, vocês têm que ter medida. É uma festa do amor, é uma festa para todos, é uma festa para celebrar o corpo e o sangue do Senhor Jesus, é uma festa em que todos devem sair dali celebrando o nome do Senhor. Como é que vocês me fazem uma dessa, de todo mundo comer, beber diretamente, e o outro chega lá e depois eu não tenho nada para ele? Isso não é bom. E é daí que ele vai entrar com aquele famoso texto lá de 1 Coríntios capítulo 11. Eu recebi o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, e partindo disse. Vai lá no versículo 23 em diante, é o texto que a gente usa para a celebração da ceia do Senhor. E ele vai dizer que o homem precisa se examinar a si mesmo. Não é chegar simplesmente ali, pegar o pão, pegar o vinho e beber e está tudo certo e é só uma festa, o que é que tem? Não, aqui é uma festa que celebra Cristo morto na cruz. Basicamente esse é o resumo das broncas até aqui. Então Paulo chega no capítulo 12 e, para minha surpresa como leitor, eu encontro uma igreja que tinha todos esses problemas, mas que Paulo vai falar no capítulo 12 sobre os dons espirituais e vai dizer que ele se alegra porque essa igreja tem todos os dons espirituais. Veja, o Espírito Santo estava verdadeiramente ali, no meio dos irmãos, capacitando os irmãos com dons espirituais. E Paulo celebra esse momento, vai falar dos dons espirituais, vai dizer que cada um deve aplicar os dons espirituais conforme recebeu do Senhor, e com prazer, e com alegria, e trabalhando bem com os dons que o Senhor deu. Mas, eu não vou dizer que esse capítulo aqui é um capítulo de bronca, mas ele é um capítulo de admoestação, de alerta. Parece ser apenas uma bela poesia sobre o amor, mas ele é um capítulo de alerta, porque ele está alertando aos irmãos daquela igreja, esses irmãos complicados, está dizendo para eles assim: olha, vocês têm todos os dons, várias manifestações de dons, mas tem o seguinte: os dons vêm do Senhor, eles estão aí para serem usados, eles são uma bênção, mas mais importante que todos os dons é o amor. Cantamos essa manhã o hino, né? Qual o adorno desta vida? É o amor. Paulo vai dizer isso. Nós precisamos nos atentar de que o amor é mais importante até do que o exercício dos dons. Agora que você pegou isso, vamos reler aqui um pedacinho para ver se é verdade isso que eu estou dizendo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, isso é dom espiritual, dom de línguas? Sim. E não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. É só barulho, é isso que Paulo está dizendo. Se não for, se o meu dom não for guiado pelo amor, é só barulho, estou fazendo barulho, que não vai necessariamente abençoar ninguém. E ainda que eu tivesse, nem preciso perguntar se é dom, porque está escrito, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e vejam, o dom de profecia não é qualquer dom, porque se você mudar de capítulo, for para o capítulo 14, no capítulo 14 Paulo vai falar que o maior dos dons, o mais necessário dos dons, o dom que se tiver um para você escolher e clamar a Deus por ele, peça pelo dom de profecia, porque ele abençoa outros, porque pelo meio do dom de profecia, de proclamar a palavra, outros ouvirão e poderão alcançar a salvação. O dom de profecia, Paulo agora foi no ápice. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, olha, aqui já é outro dom espiritual, o dom de discernimento espiritual, de conhecer os mistérios, e toda a ciência também, o dom de ciência. Ainda que tivesse toda a fé, o dom da fé,
E que fé é essa que ele coloca? É aquela fé comum, normal e ordinária? Não. Uma fé fortíssima, de maneira que transportasse os montes. Ainda assim, profecia, conhecimento, mistérios, fé. Sem amor, nada serve. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, o dom de socorro, ainda que distribuísse todos os meus bens e ficasse vestido de pano de saco para dar alimento altruisticamente àquele que precisa, ainda que esse dom de socorros ou socorro fosse usado plenamente e eu deixasse de ver as minhas necessidades para cobrir a nudez, para alimentar o faminto, se não fosse baseado no amor, eu nada seria. Ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, eu nada seria. Muitos talvez nessa noite estejam pela primeira vez atinando o que 1 Coríntios 13 quer falar. E falamos muito do amor, da excelência do amor, e aquela coisa toda, mas é preciso fazer esse link com o que está acontecendo na carta. Paulo está falando a uma igreja cheia dos dons, e dons espirituais são bênção de Deus. Dons espirituais fortalecem a igreja, equipam a igreja para trabalhar de maneira melhor. São necessários os dons espirituais. Mas Paulo também vai dizer, por exemplo, nada façais por contenda ou vanglória. Se o sujeito usa o dom espiritual dado por Deus para se prevalecer em cima dos outros, para mostrar que ele é o maioral, o melhor, ele não está baseando o uso do seu dom no amor. Quantos estão entendendo? Nessa manhã, eu falava algo parecido para os irmãos. Vou lembrar vocês que estavam aqui. Dizia o seguinte: nós focamos muitas vezes em princípios, mas se os princípios não estão conectados à palavra de Deus, se a palavra não é a base dos princípios, os princípios não têm validade. Ainda dei o seguinte exemplo: o mundo pode pregar, como prega muitas vezes, o amor ao próximo, a ajuda altruísta, o estender a mão. Está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, clamores e mais clamores para que as pessoas ajudem, para que as pessoas se solidarizem, colaborem por amor ao próximo. E vai ter gente que vai fazer por amor ao próximo. Vai ter gente que vai fazer dizendo que é por amor ao próximo, mas para aliviar a própria consciência, não por amor a Deus, e então servir ao próximo. Falava ainda aqui de manhã, a primeira coisa, o primeiro mandamento: amarás ao Senhor teu Deus. E aí sim, o meu olhar passa por Deus e desce e encontra o meu próximo. Amarás o Senhor teu Deus, e em segundo lugar, ama o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque você, ao se conectar com Deus, você pode olhar com um olhar misericordioso e amoroso de Deus. Você conhece o amor, e conhecendo o amor, você exercita o amor para com os outros. Os irmãos estão entendendo? O mundo pode tentar replicar isso, e nós vamos encontrar réplicas até bastante parecidas em todas as religiões, ou mesmo no ateísmo. Não, temos que ajudar, precisamos colaborar. E as pessoas vão, e elas dão a sua colaboração, mas a colaboração muitas vezes não é dada por amor. Tem gente, pasmem vocês, tem gente que faz doações nessa hora para aparecer, para tirar foto, para mandar no Instagram. Empresas que doam para fazer depois uma campanha em cima daquilo, dizer que ajudaram, colaboraram. Não vou julgar, mas tem celebridades nesse momento que estão aparecendo, estão ganhando visibilidade, fazendo um bem.
mas estão fazendo o bem com uma mão e ganhando visibilidade com outra. Aí a gente fica naquela dúvida: é por amor? E aí sempre vem a pergunta em retorno: e você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Eu posso não estar colaborando, por não ter possibilidade de colaborar, mas de coração estar orando e chorando diante de Deus. E o outro pode estar colaborando, colocando helicópteros à disposição, mas fazendo isso por motivos políticos, por motivos de querer aparecer a sua marca ou a sua pessoa. Diante de Deus, o que tem valor? O problema é que as pessoas olham muito com esse olhar pragmático. Não, o que vale é o que foi. Levou tanto, ajudou tantas pessoas. Será? Se não tiver amor, diz a Bíblia, não serve de nada. Mesmo que seja dom espiritual. E aí, meus irmãos, fica para a nossa meditação dessa noite. Tudo que temos feito tem verdadeiramente sido feito por amor. Você ama o que você está fazendo na sua vida, na sua prática devocional? Você lê a sua Bíblia por amor ou simplesmente praticar lá o que você já fez? Estou aqui na minha obrigação, já fiz. Você lê o material da escola bíblica ou assiste a escola bíblica por assistir ou para chegar mais cedo, de repente pegar uma vaga de carro aqui, ou é por amor? O louvor que nós cantamos, eu não consigo, sinceramente, não consigo entender certas pessoas. Tivemos um desse aqui. Quando estava cantando louvor, o sujeito ficava sentado, em posição de protesto. Não cantava louvor, só se fosse hino. Sentado, encostado, ficava lá, impávido colosso. Mas não é um louvor para Deus, para o Senhor. Desculpe, mas isso não é uma expressão de louvor e isso não é uma expressão de amor. Isso é birra. Aqui, Igreja do Senhor, não é lugar de birra, mas é lugar de exercitar o amor. Mais do que dom. A pessoa tinha dom, o povo tinha dom, mas na hora de expressar o amor, se não fosse do jeito dela, não servia. Você vai encontrar gente assim dentro da Igreja do Senhor. Vai encontrar gente igualzinho da Igreja de Corinto também, que tinha os dons, mas que de repente falhava no amor. Uma das igrejas, se eu não me engano, a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, o Senhor Jesus elogia, fala que conhece, sabe do que eles têm feito e tal. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Uma igreja onde o amor não era uma marca. Tem disso, meus irmãos. Há poder no nome de Jesus. Nada do que está aqui é mais importante do que o amor. O amor tem algumas características, tem algumas coisas que o amor não faz, e tem algumas coisas que só o amor faz. Já dizia o outro, né? Como é que chamava ele? Aquele cantor, o sobrenome dele é Lins, Ivan Lins. Ivan Lins cantava uma bobagem sem tamanho. O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida. Não, Deus não duvida de nada, porque Deus é amor. Tudo que o amor faz, todas essas coisas que ele quer dizer, que o amor faz coisas que até Deus duvida, ele quer dizer o seguinte: coisas que só o amor faz. De onde vem o amor? De Deus, porque Deus é amor.
Veja algumas características desse amor. É sofredor. O amor sabe apanhar, sabe? Ele sabe levar uma indireta, morder a língua e aguentar, ao invés de revidar. O amor sabe sofrer o amargor da outra pessoa sem voar no pescoço dela. Sabe? Ele é sofredor. Ele é benigno, ou seja, ele não vai retribuir o mal com o bem, o mal com o mal, mas ele vai retribuir o mal com o bem. O amor não é invejoso. Será que existe isso por aí? Amor invejoso? Eu amo, mas queria estar na pele dele, queria estar na pele dela, queria morar onde ele mora, onde ela mora, queria ter aquela esposa, aquele marido. Isso não é amor, isso é inveja. O amor não tem parte com inveja. O amor não trata com leviandade, ele não finge, ele não se ensoberbece. Tem crente na Igreja de Cristo Misericórdia, que eu já falei isso aqui algumas vezes. O crente ele pode ser até baixinho, nem a Letícia assim, mas ele te olha de cima para baixo. Tu está aqui, o cara está aqui, ele está te olhando assim. Rosimar está rindo que ela já levanta o peito. Não me conta não, tá? O amor não faz essas coisas. Tem um cara que é assim, ele é baixinho, mas ele olha assim de cima para baixo. Tudo bem, meu irmão? Mas tá. Às vezes você vai conversar com a pessoa nem fala nada. Você está falando, está assim. Aí tu até pensa, pronto, está me julgando de cima a baixo, está puxando a minha folha corrida aqui, a minha folha de antecedentes criminais. Tem gente que é assim. O amor não faz essas coisas, não. O amor não se ensoberbece. O amor não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. Olha que coisa mais da moda nesse momento, né? Em que nós estamos vivendo uma sociedade pós-cristã. E uma das grandes marcas dessa nossa sociedade pós-cristã é exatamente o individualismo. Primeiro eu, depois eu também. E aí, de mim para mim mesmo e por aí vai. Se sobrar alguma possibilidade, talvez sobre alguma coisa para você. Esse individualismo, ele está presente na nossa sociedade, inclusive acabando com relações. Relação de mãe e filha, em que cada uma quer viver a sua individualidade e não consegue se ficar. Relação entre marido e mulher, aliás, até antes, quando o sujeito casa com a mulher, um já casa pensando no outro assim: olha, vamos casar, se der certo, maravilha, se não der, separa. Já entra com um pensamento individualista, ou como querem aí os psicólogos, narcisista. O amor não é individualista, o amor não é narcisista. No amor não existe eu, no amor existimos nós. A Igreja de Cristo é um corpo, é uma união. Aqui não deve existir esse tipo de coisas. Não buscar os nossos próprios interesses em detrimento de quem quer que seja. O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga ou não se alegra com a injustiça, mas folga e se alegra com a verdade. Veja como o amor ele tem camadas muito mais profundas. Na verdade, o amor, Paulo está mostrando aqui por essas características do amor, que se os dons são maravilhosos, o amor é o alicerce. Ele vai cavando fundo, e o amor fica preso na rocha que é o Senhor. E é sobre esse sustentáculo do amor
que os dons vão ser exercidos, porque senão os dons vão ser exercidos sem base. Isso aí são coisas que o amor não faz. Mas o verso 8, voltamos. O amor nunca falha. O amor nunca falha. Sabe por que o amor nunca falha? Porque Deus é amor e o amor vem dele. E quem ama ao Senhor e busca a sua vontade, não falha. Mesmo quando parece que falhou. Poxa, mas você levou um prejuízo, hein? Levei um prejuízo. E agora? Está com ódio? Não estou com ódio. Não estou com ódio. Que Deus abençoe essa pessoa que me deu esse prejuízo. Você não vai ter câncer, não vai ter gastrite, não vai ter úlcera, não vai perder noite de sono, porque o amor não guarda mágoa, porque o amor não falha, o amor ele abençoa. E ele vai adiante aí e começa a trazer aqui de novo os dons. Havendo profecias, o maior dos dons, serão aniquilados, que um dia toda a profecia será cumprida. Havendo línguas, o dom de língua, cessarão. Por quê? Porque estaremos com o Senhor, falaremos uma só língua. Havendo ciência, desaparecerá, porque quando sairmos desta realidade e passarmos para o reino de Deus instalado, não precisaremos mais de línguas, profecias, conhecimento, dom algum, porque estaremos plenamente com o Senhor. E aí Paulo vai dizer que assim como somos conhecidos, seremos também conhecedores. Tudo isso, os dons, eles são temporários, eles são para essa administração, para esse tempo que nós estamos vivendo. Mas o amor, dizem por aí que a gente não leva nada dessa vida, leva sim, leva o amor. O amor de Deus no nosso coração, desde agora e para sempre. Agora ainda de uma forma imperfeita, porque somos imperfeitos, mas um dia vamos viver plena e maravilhosamente esse amor. Por isso Paulo vai dizer, agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas um dia a fé não será mais necessária, porque estaremos vivendo a plenitude quando o Senhor vier nos buscar. A fé não será mais necessária. Agora temos a esperança de que um dia o Senhor virá nos buscar, de que um dia a nova Jerusalém será instalada no novo céu e na nova terra. Essa é a nossa viva esperança. Um dia essa esperança será plenamente cumprida. Agora permanecem a fé e a esperança, que vão passar. Mas o maior dos três, o amor, não passará. Porque nós vamos continuar vivendo o amor de Deus. Meus irmãos, essa vida é um estágio. Estamos aqui vivendo, aprendendo dia após dia, mais um pouquinho daquilo que nós vamos viver pela eternidade. Se tem um bom conselho que a palavra de Deus nos dá, é aprendermos a viver o amor. Tira um pouco o foco daquelas coisas que fazemos e coloca mais o foco no teu amor por Deus. Você vai ver que você vai começar até a fazer mais e melhor, baseado no amor que você tem pelo teu Senhor, do que apenas começar a fazer e buscar menos o relacionamento de amor com o Senhor. Que Deus nos abençoe nessa noite. Senhor, muito obrigado pela tua palavra maravilhosa. Complementa essa mensagem nos nossos corações. Ser conosco, em nome do Senhor Jesus, por quem eu oro. Amém.